Então, sejam muito bem-vindos ao nosso mini curso. A gente está muito feliz. Feliz Ano Novo para todo mundo, né? Até que dia é para dar Feliz Ano Até o Novo, Natália? carnaval. Até o dia, hoje é dia 15, até dia 15 de Hoje janeiro a é gente fala 14. Feliz Ano Novo ainda. É o primeiro mini curso do ano. A gente gosta. Eu não sei quem está aqui pela primeira vez, se vocês já vieram. Tem algumas pessoas que eu já vi o nome, mas a maior parte eu não conheço. Então, se vocês estão aqui pela primeira vez, esse formato de mini curso é um formato que a gente já fez algumas vezes ao longo aí dos últimos 2, 3 anos. A gente gosta bastante de fazer. Tá bom? Sejam bem-vindos. Ó, alguém falou que eu sou novata. Temos conhecidos no meio aqui. Marcos Galini está aqui no meio, mas tem gente do Espírito Santo, de Olinda. Recife, de Salvador. Então, assim, estamos aí. Do Pará. Tá. E a gente faz esses mini cursos. A gente gosta bastante de fazer porque eles de alguma forma não, a gente, na verdade, a gente sempre faz com assuntos que a gente está não só habituado ali academicamente, mas que a gente vive porque a gente trabalha com isso. Então vocês vão perceber que a gente vai tentar trazer vários exemplos, a gente tenta ilustrar, tenta deixar concreto, porque isso tem a ver com o que a gente faz. Tá bom? E esse tema de hoje já é um tema que a gente vem falando há algum tempo, porque eu sei que para a maior parte das pessoas, quando a gente fala de customização de IA, ainda é um termo muito genérico. Para algumas pessoas é uma coisa mais simples, para outras é mais complicada. E a gente, um dos nossos objetivos de hoje é a gente desmistificar um pouco essa sopa de letrinhas e de nomes que a gente usa quando a gente está falando de customização de IA para a instituição educacional. A primeira coisa que eu vou pedir aqui para vocês, rapidamente, a gente vai fazer um check-in. Esse é o único momento que eu vou pedir para quem se sentir à vontade para abrir a câmera, porque a gente vai tirar uma foto e depois a gente vai postar lá no nosso Instagram. Vocês conseguem abrir a câmera? Quem se sentir à vontade aí por 10 segundos, só para a gente tirar um print e aí dar Pode, um sorrisão. pode passar perfume Deixa eu para mudar ficar aqui bonito na para ver todo foto. mundo. Não tem problema quem não puder ou não quiser, não tem problema, gente. É só para a gente, enfim, fazer a propagandinha depois, não é mesmo? Ó, vou tirar o print agora, hein? Sorriam. Esperar mais 10 segundinhos, ó, tá aparecendo mais gente. 5, Pronto. 3, 4. 2, 1. Foi. E aí eu vou pedir para quem postar em rede social, pode marcar a gente gosta, porque ajuda a divulgar o nosso trabalho. E aí alguns avisos iniciais. Eu gosto de colocar esse lembrete, porque são coisas que vocês sempre perguntam e eu sempre já gosto de me antecipar aqui. O minicurso, os nossos minicursos, eles são certificados. A única coisa que a gente faz a gente deixa pro final do minicurso para passar uma atividade para garantir que vocês realmente assistiram o minicurso e estavam aqui com a gente. Tá bom? Então, para quem quiser o certificado, precisa ficar até o final, aí a gente vai passar uma atividade, vocês fazem, também não é nada demais, assim, vocês vão fazer em 2 minutos, submetem e a gente disponibiliza depois o certificado para vocês na nossa plataforma. A gente vai deixar um tempinho para responder dúvida no final. De qualquer forma, vocês podem usar aqui o chat, a gente usa bastante, assim, esse formato também de 2 pessoas é um formato que a gente gosta, porque enquanto eu estou apresentando ou falando alguma coisa aqui, a Natália está respondendo no chat e vice-versa. Isso. Tá bom? Se vocês tiverem qualquer dúvida ou dificuldade técnica, a gente tem uma equipe de suporte aqui de apoio da Mori, Paty e Edson. Vocês podem escrever aqui, não estou conseguindo acessar, ou qualquer problema vocês podem falar por aqui. E, grupo do WhatsApp. A gente já teve alguns usos desse grupo, né? A gente já lotou algumas vezes e a gente percebeu que ele funciona só para comunicados gerais, assim. Então, se vocês quiserem permanecer no grupo depois do minicurso, o que a gente envia lá é notificação de atividades como essa que vocês estão fazendo hoje aqui. A gente não envia propaganda e a gente também não está abrindo mais para as pessoas conversarem, porque senão fica muita notificação. A gente também não manda mensagem de bom dia, nem compartilha figurinha.
Isso, a gente é bem direto assim. Aí, só que a gente estava sentindo falta de um espaço para a gente conseguir compartilhar ali e para trocar, porque, enfim, eu nem sei qual o número desse mini curso. A gente já fez, sei lá, uns 8 nesse formato. E aí a gente criou um fórum dentro do Ava da Mori, dentro da nossa plataforma, onde vocês conseguem interagir. Eu acho que lá vai ser o espaço de interação. Esse fórum foi criado no fim da semana passada, então é novinho. Se vocês quiserem conversar por lá, eu vou deixar o link já aqui para vocês. Tá aqui um dos links. Ah, não, minto. O Edson vai colocar aqui no chat. Tá lá no grupo, mas o Edson vai reproduzir aqui no chat para vocês o link do fórum. Tá bom? A apresentação, no final, a gente também vai salvar lá no fórum. Vai enviar o link lá no fórum para vocês acessarem. Tudo bem, gente? Vão dando Metralhadora, né? joinhas assim. É inevitável. A gente quer falar 1000 coisas. Isso, ó, joinhas, joinhas. Ó, não consegui acessar. O Edson vai ajudar vocês. O link já tá aí. Perfeito. E interajam aqui, principalmente, um recado importante, tá bom? Para não ficar um monólogo, que é uma coisa muito expositiva. A gente gosta bastante de interagir. Geralmente, a gente está no limite ali do número de pessoas que a gente abre os microfones e interage mais com vocês. Mas, de qualquer forma, se alguém tiver alguma coisa para falar, levanta a mão aí. Se a gente conseguir abrir no momento, a gente abre. Senão, a gente responde aqui pelo chat mesmo. Tá bom? Muito prazer, nós somos, agora se apresentando, né, oficialmente, nós somos a Mori, tem um monte de gente nova aqui que eu não conheço. A gente é uma EdTech daqui de São Paulo que trabalha com produção de tecnologia educacional. O que a gente faz, basicamente, é fornecer tecnologia educacional para instituições educacionais. Então, que eu um pouco antecipei para vocês, né? A gente vive isso que a gente está ensinando. A nossa abordagem, a gente é muito orientado a coisa da tecnologia, mas é uma tecnologia muito humanizada. Vocês vão sentir um pouco também da nossa abordagem no nosso mini curso. Eu sou diretor aqui da Mori Educação, e além de diretor, eu também sou doutorando lá do ICMC, da USP. Eu estou fazendo um doutorado agora em Ciências da Computação. Trabalho nesse mercado de educação e tecnologia aí há mais de uma década. E estou aqui com a minha amiga Natália. Essa sou eu. O Metade eu do dela, passado. Né? O eu antes do tratamento. E eu sou doutora em educação pela PUC de São Paulo. Eu sou psicóloga de formação, mas fui virando minha carreira toda para a educação e atuo hoje como líder do time de design instrucional que atua na Fundação Vanzolini. Sou também professora e orientadora do mestrado do Instituto PAR. E tenho aí feito vários projetos com design instrucional, como com essa equipe de design instrucional, atendendo vários projetos e clientes diferentes, de larga escala, Secretaria de Educação, o DETRAN, o MEC, e como quem está na prática, vendo essas coisas acontecerem, assim, eu vou me identificando um tanto quanto como professora, porque sou professora orientadora no mestrado, tanto como alguém que está como designer instrucional, como uma equipe técnica, consigo me identificar com várias dores e fico fritando em como que a gente pode colocar IA para resolver problemas e não arrumar novos problemas na nossa vida. Então, é por isso que eu sou aqui o grilo falante do David. Ele entende das matemáticas todas e de como essa coisa funciona por trás. Mas para aterrissar na vida, eu venho aqui ajudar. Eu faço muitas formações com a Natália, né? A gente gosta bastante desse combo que vocês vão ver, porque a Natália tem uma experiência da parte pedagógica muito, ela fala com muita gente da área de educação, e eu tenho essa expertise na área de tecnologia, então a gente troca bastante, a gente brinca que ela traduz aqui o que eu falo, certo? Então, chegamos aqui ao nosso mini curso, né? Então, qual que é o grande objetivo desse mini curso? Por que a gente pensou esse mini curso nesse momento? O nosso foco é que vocês compreendam de forma muito prática quais são as estratégias que uma instituição pode usar hoje. Aí hoje, assim, janeiro de 2026,
para customizar uma inteligência artificial. E mais do que isso, qual que é a diferença disso e usar uma inteligência artificial pronta? Na verdade, eu vou mostrar para vocês, e eu acredito que alguns de vocês já tenham procurado ou estão nesse mini curso, porque vocês já fizeram algum uso de inteligência artificial. Eu acho que vocês reconhecem nessa estratégia de você customizar uma IA, uma abordagem para resolver alguns problemas que a gente tradicionalmente não conseguiria resolver com uma IA comum. Aí, quais são os objetivos específicos, né? Eu sempre falo nos nossos cursos que essa tela dos objetivos específicos, ela serve como um checklist para daqui a 1h40, 1h50, que é o que resta aqui para o mini curso, para vocês olharem para ela de novo e falar, olha, eu consegui atingir isso aqui, e aí a gente vai estar feliz se a resposta for sim. Que é assim, a gente quer que vocês consigam diferenciar entre o uso de uma IA genérica e de uma IA customizada no contexto educacional, vocês consigam saber por que é importante reconhecer essa diferença nesse uso, quais são os níveis de customização de uma IA, do mais simples para o mais avançado, vocês consigam também avaliar ali as vantagens e as limitações de cada um dos níveis, e que vocês consigam visualizar exemplos práticos e que tem uma aplicação imediata aí no que vocês fazem, né? E que vocês consigam identificar um primeiro passo viável para atuar em algum dos níveis dentro da instituição de vocês. Então, basicamente esses os objetivos. Eu queria falar sobre a pergunta que está aqui no chat, se a gente vai falar da PL. Não está no nosso roadmap aqui discutir o uso ético e tal, piriri, pororó. Mas essa é a nossa perspectiva, sabe? Então, Carlos, você vai ver, assim, em vários lugares, quando a gente vai falar sobre... Quando se fala em inteligência artificial, a premissa é uma premissa sempre de produtividade, fazer mais, nananana. A perspectiva que a gente tem aqui na Mori é uma perspectiva de usar a IA para sempre sob supervisão humana, então não é uma automação desenfreada e a substituição das pessoas. Pelo contrário, é uma tentativa da gente integrar a tecnologia de um jeito inteligente no dia a dia para que as pessoas possam fazer aquilo que só elas são capazes de fazer, sabe? Então, e aí eu vou só colocar qual que é o texto da PL para o pessoal saber do que a gente está falando aqui no chat, mas é isso, nós não vamos discutir a ética, tudo, mas em todos os nossos mini cursos a gente tem sempre, nos nossos cursos, na verdade, né? A gente tem sempre uma aula que é só dedicada para falar da nossa abordagem ética, de como a gente enxerga essas coisas. Nos mini cursos, que é tudo super enxuto e correndo, isso está na nossa base, mas não é um assunto que a gente explora muito. Eu ia dizer... Perdão, eu ia dizer exatamente isso, que o minicurso aqui a gente tem 2 horas, então a nossa abordagem é muito mais de compreensão, que vocês compreendam, assim. Então a gente tenta trazer de uma forma sintetizada, para que vocês reconheçam, saibam que existe, inclusive esse tipo de abordagem, mas a gente não vai entrar nesse pedaço. Mas isso é tão importante para a gente que é uma aula, assim, em todos os nossos cursos a gente tem uma aula específica sobre isso, que é muito importante. Ivana, e respondendo o que é uma IA genérica, essa é uma das respostas que eu vou te dar hoje aqui no mini curso. Você vai entender, é até um exercício legal. No final, você vai responder isso para a gente, se você consegue diferenciar entre uma IA genérica e uma IA customizada, e você consiga avaliar qual que é melhor para qual contexto. Certo? Eu vi que tem alguém do TID aqui, eu quase fiz mestrado no TID. Então, é o próprio Carlos que está perguntando de ética. Bem legal. Podemos ir? Sim. Então, vamos lá, gente. Assim, com mais de 50 pessoas do chat aqui, a gente não vai conseguir, de fato, abrir para isso aqui ser uma plenária, né? Uma conversa de 1 para 1.
mas toda vez que a gente começa um curso ou um mini curso, a gente gosta de saber o que trouxe vocês até aqui, né? Então, qual é o desafio? Então, a gente está partindo de um suposto aqui, que se você está nesse curso, você atua em algum tipo de instituição de ensino, você está vinculado com alguma atividade relacionada com a educação, e que nessa sua atividade você já tentou fazer alguma coisa e embodocou, e aí por isso você falou, vou lá ver como é que a IA customizada pode resolver meus problemas. Então, a gente queria pedir essa provocação para vocês, e vocês vão ser, digamos assim, os guardiões do seu próprio propósito. Nem eu, nem o David vamos saber qual é esse desafio real, pelo menos não durante o curso, este mini curso necessariamente. Mas vocês vão ficar com isso em mente enquanto a gente fala as coisas. Então, o primeiro, apenas adora, é a orientadora dele, a papisa do negócio. Então, o nosso primeiro pedido aqui é para que vocês pensem num desafio real que vocês estão vivendo nas atividades profissionais de vocês, que te mobilizaram e te motivaram a vir até aqui. Quem se sentir confortável para colocar no chat essa dor, será muito bem-vindo. Assim, a gente vai gostar de saber. Se não, também tudo bem. Mas é isso, tem gente que está aí no âmbito da pesquisa, que é legal e tal, e David e eu somos dois cabeções de pesquisa. Enfim, é curiosidade, mas é isso. Então é isso, é otimizar o tempo. Eu queria saber como é que compartilha, eu queria. A gente quer saber um pouco o que está trazendo vocês aqui. Por que vocês não estão. Por que pareceu interessante para vocês e além da IA generalizada, sabe? E além do GPT que todo mundo usa. É isso. O que está pegando em vocês nesse lugar? Isso aí, isso tem a ver com a nossa abordagem aqui, essa coisa pragmática de vocês só vão conseguir enxergar valor se vocês fizerem esse exercício. Então é muito importante que vocês tenham claro qual que é esse problema que vocês têm, que vocês gostariam de resolver aí usando uma IA customizada. Pode ir, Ná. Não, é isso. Então, aqui algumas possibilidades, né, que a gente ficou imaginando. Então, a Gisele diz que vai assumir uma sala. A Marta quer pensar em propostas. Tem gente que quer otimizar o tempo. Mas é isso, a gente tem gente com a mão levantada, a gente vai. Se você não conseguir escrever no chat, a gente já passa a palavra para você. Mas é isso, então a gente imaginou que você tem grupos de estudantes diferentes e não está conseguindo organizar direito o apoio personalizado que eles precisam no ensino, por exemplo. Ou você está vendo ali que tem uns BOs rolando numa escola, numa instituição, né? Então, tem falta, os alunos estão indo mal, está rolando mais problema de comportamento, não sei o quê, mas você não está conseguindo juntar e entender o que está acontecendo, né? Será que essas coisas estão relacionadas ou não? O que mudou? Ou você precisa tomar decisões mais justas, assim. Então, assim, eu preciso decidir quem é que vai para a recuperação, ou quais são os alunos que eu vou encaminhar para um apoio mais individualizado, mas eu tenho um feeling, mas eu não tenho um dado muito bem organizado, como que eu posso fazer isso e tal. Essas poderiam ser dores que vocês sentem. Organizar uma dinâmica, organizar de trabalho, construir atividades pedagógicas que sejam mais aderentes ao grupo. Estou lendo agora as respostas de vocês. Otimizar o tempo que eu tenho, porque é isso, geralmente a gente tem uma lista de tarefas que é infinita e o nosso tempo ele é limitado. Como que a gente faz para a nossa lista infinita de tarefas caber no tempo limitado? Olá, então é isso, assim, acho que os desafios que vocês estão trazendo aqui, eu vou ensinar a professora a usar e eu não sei nem por onde começa. A gente vai tentar passar por isso, assim. Esse não é, eu acho que vale a pena a gente dizer para vocês que esse não é um mini curso que detalha como é que a IA funciona, ou qual é o melhor jeito, qual é a melhor IA para fazer A, B ou C coisas, né? A gente está aqui com um foco bastante específico nessa coisa de
Por que que às vezes, muitas vezes, eu tento fazer uma coisa com uma IA dessas de mercado que a gente contrata e tal, e eu não consigo ter um bom resultado? E o que que eu posso fazer para ter um resultado melhor e mais aderente, tá? Certo, Isso, David? e tem uma coisa legal também, acho que bom que está surgindo da fala de vocês. Você viu que a nossa régua aqui está um pouco alta com os participantes, né? Um pessoal com um trabalho bem legal, com pesquisa. Mas o nosso foco, e tem a ver com a forma como a gente acredita, e a gente tem vivido isso, é em mostrar um uso de IA mais para resolver problemas não só socialmente relevantes, mas problemas que você não conseguiria resolver sem IA. E não Isso. necessariamente um foco ligado à produtividade. Eu sei que vocês falaram da questão do tempo aí, mas o foco é esse. O que que a gente consegue fazer agora que antes a gente não conseguia fazer? E aí o que a Ana falou, para esse mini curso, o nosso recorte é um recorte mais geral, para mostrar os diferentes níveis de aplicação e como é que você consegue se organizar ali para, de repente, focar em estudar por um ou outro caminho. Eu vou estar muito feliz se também é um dos objetivos aqui, né? Se no final vocês conseguirem olhar para cada um dos níveis que a gente vai trazer e falar, olha, eu acho que eu tenho que olhar mais para isso aqui, ou eu acho que eu tenho que olhar mais para esse outro pedaço, tá bom? Isso. Antes da Mas gente. mas é óbvio que não vai dar para. Eu falei, a gente não Isso, vai ficar aqui explicando como a IA funciona, mas a gente precisa só garantir assim 3 isso. slides para a gente falar a mesma língua, né? Tem uma linha de base aqui para a gente conseguir conversar. E aí, quem que tiver alguma dificuldade ou quiser se aprofundar, a gente tem os nossos minicursos gratuitos, alguns estão gravados no nosso canal no YouTube. E a gente tem os nossos cursos também, mas, enfim, o que a gente vai passar aqui, o foco, de novo, não é explicar como é que uma IA generativa funciona, mas esses 3 slides que a gente vai falar aqui agora, eles são importantes para vocês entenderem todo o restante do curso, desse mini curso. E esse mini curso também vai ficar gravado, depois vocês conseguem acessar se algum pedaço não ficar claro para vocês, tá bom? E a gente também pode conversar no fórum, então tem várias alternativas. Mas vamos lá. IA generativa, acho que não sei quantos daqui estão habituados, não sabem exatamente como funciona, mas entendam a IA generativa, e aí eu vou usar uma licença didática, não é poética aqui, para falar que entenda como um grande completador de textos. Sabe quando você está digitando lá uma mensagem no seu WhatsApp que ele tenta completar? É uma forma muito mais sofisticada disso. Eu sei que parece uma coisa do outro mundo, muito difícil de entender e tal, mas de forma geral é isso. Você vai digitar lá um texto, ele vai pegar esse seu texto, vai jogar numa função matemática e vai tentar adivinhar qual que é o próximo texto mais provável, usando uma funçãozinha matemática. Esse exercício te dá a impressão de que tem uma outra pessoa ou uma inteligência te respondendo. Na verdade, é só um grande completador de textos. Cada pedacinho do que você escreve ali, a gente chama de token, certo? Depois a gente vai passar nesse pedaço. Então, por exemplo, eu venho aqui e digito qual a capital do Brasil. Aí esse grupinho de textos aqui vai para transformado em número, a gente joga numa função, ele vai fazer um cálculo e vai trazer a próxima palavra o texto mais provável. Por exemplo, Brasília. Por que que isso funciona? E acho que o mais importante aqui, e para a gente conseguir entender a segunda parte, é entender que isso aqui não tem um compromisso com a realidade. Então, a gente não está fazendo uma busca factual num sistema. Você não está digitando uma palavra-chave, ele vai lá com base na sua palavra-chave, vai te trazer uma informação. Não. Você está colocando um conjunto de texto, ele está lá tratando aquilo numa função e está te devolvendo alguma coisa. Essa coisa, na maior parte das vezes, dada a forma como o modelo funciona, é verdadeira, mas nem sempre. Acho que vocês estão acostumados com isso, né? Isso tem alguns desafios, né, com isso. A primeira ele vai trazer informação que nem sempre é verdadeira e nem sempre atualizada. Tem várias estratégias para lidar com isso, a gente está super passando rapidinho só para vocês entenderem. E como é que ele faz esse cálculo para trazer a próxima palavra mais provável? Ele busca de uma base
textos que ele foi treinado previamente. Eu gosto de trazer esse slide aqui dos nossos cursos só para também dar a dimensão real, assim, de tipo, o GPT-3, por exemplo, ele foi treinado com esses dados aqui. A gente fica achando que é uma coisa super sobrenatural, que é impossível de entender, mas não. Eles pegaram essas fontes de dados, então, esse Common Crawl, se vocês jogarem no Google aí, vocês conseguem achar. É uma base de textos, tem um robô de internet que fica copiando texto de fórum, fica copiando texto de comentário no YouTube, fica pegando texto de notícia e salvando num lugar. Esse lugar fica disponível publicamente para qualquer um ir lá e acessar os textos. Essa massa de textos, ela foi usada para treinar o GPT-3. Por que eu estou trazendo o 3 não os mais modernos? Porque é o que a gente tem acesso. Os mais modernos a gente não sabe exatamente quais dados eles usam. Eles não divulgaram as informações, né? Isso. Eles foram divulgando enquanto a coisa era aberta, eles foram divulgando. A hora que virou um negócio rentável, eles pararam de divulgar. Isso. De toda essa história aqui, o que é importante entender é a IA generativa é uma tecnologia que intrinsecamente vai te trazer informações que podem não ser verdadeiras e nem atualizadas. Ele vai só fazer um cálculo e trazer a próxima palavra mais provável. Isso é o que a gente tem que prestar atenção, porque é o que vai ajudar a gente aqui a entender os outros pedaços, principalmente essa sopa de letrinhas que vocês escutam falar por aí. Então, como é que funciona aqui na prática? Você vai lá no ChatGPT, digita o seu texto, que é um prompt, ele processa e traz ali a próximo conjunto de texto mais provável que te dá a ilusão de que é uma resposta, que é o que ele está te respondendo, e ele está de verdade. Aí ele traz a resposta para vocês. Só que tem esse problema que a gente está discorrendo aqui, né? Às vezes, quando você escreve alguma coisa lá no ChatGPT, ele pode trazer alguma informação que não é correta, ou ele pode trazer alguma informação imprecisa. Essas duas coisas têm fundamentos no mesmo problema. Na verdade, você precisa entender essa etapa de tokens, que é assim. Como ele foi treinado, lembra do slide que eu mostrei aqui para vocês lá com o Common Crawl, com as bases de dados? Ele foi treinado com um conjunto de textos. Então, pode ser que ele não conheça o seu contexto, ou o contexto da sua instituição, da sua universidade, da sua faculdade. Ele conhece o contexto da internet. Então, a resposta, uma parte do problema é isso está intrínseco. A outra é, esses modelos, eles têm um limite de tokens, aí entendam tokens como um pedaço de palavra, para fazer esse cálculo e trazer essa resposta. Quando você estoura esse token, ele vai te trazer uma resposta que é imprecisa. Isso. Eu sei que parece muito técnico, só vou completar aqui, Nai, só para a gente situar quem não é da área técnica. Basicamente, o que eu estou contando para vocês é assim, olha, por que o ChatGPT às vezes funciona para mim, às vezes não? Às vezes, se eu ir lá fazer uma pergunta sobre sei lá, qual a capital do Brasil, fazer uma pergunta sobre o Brasil, ele vai me responder. E se eu perguntar alguma coisa do meu município, do meu bairro, ou da minha instituição, ele não vai conseguir responder. É só isso que eu estou falando para vocês. Pode falar, Ana. Não, é que tem umas perguntas aqui no chat da Camila, por exemplo, que então se a base de dados agora está mais atualizada. Provavelmente, a cada novo modelo, então toda vez que eles lançam uma feature nova lá na OpenAI, ou no Gemini, ou no Claude, ou sei lá eu aonde, eles passaram um tempo treinando e provavelmente treinando com dados mais recentes e mais atualizados. Mas eles não estão informando publicamente quais são as fontes dessas informações e de onde estão vindo essas informações para esse treinamento do modelo. Mas é como se a gente tivesse... e aí eles vão liberando, né, versões mais atualizadas para usuários mais premium, que pagam mais, versões menos atualizadas para usuários free, depois eles abrem para o free o que tinha aberto para o outro, e aí eles vão fazendo assim, faz parte da gestão do negócio deles, ficar soltando essas atualizações, atualizando esses modelos, para que as respostas, principalmente as factuais, né, sejam cada vez mais precisas e mais atualizadas.
a gente começou a dar curso de IA, sei lá em 2023, no começo de 2023, e se você perguntasse alguma coisa sobre resultado de eleição, quem era o presidente do Brasil, não sei o quê, não vinha a resposta correta, porque a base tinha parado antes, tinha sido treinada até setembro do ano eleitoral. Então, eles não sabiam o resultado das eleições. Foi em algumas atualizações depois que isso veio. Então, tem o fato da gente receber informações imprecisas pode estar na ausência de dados na base, porque ela está desatualizada, é um fator, mas outro fator é porque não é de interesse coletivo, sei lá. Se você estiver fazendo eu fico imaginando um nicho científico mega específico, com publicações de acesso restrito e tal, que não estão soltas na internet, que só tem em mandarim, então não estão na língua inglesa, muito menos em português, não sei o quê, nananã, talvez não estejam nessas bases de treinamento, entendeu? E daí você vai fazer uma pergunta dali e ele vai inventar qualquer coisa. Podia ser um Loren Loren, não é inventar, só para não. Alguém falou aqui cálculo probabilístico, é isso. Como não tem aqui a informação, ele vai trazer a informação mais provável que ele tem para a sua resposta. E aí, isso vai gerar o que chamam de alucinação, ou o que a Natália falou de inventar uma resposta. Mas, enfim, só para o pessoal não se assustar aqui também, esse é o pedaço técnico da conversa, tá bom? O resto vai ser mais fácil, eu prometo. E assim, vocês precisavam dessa base para a gente situar todo mundo na diferença, porque vocês pensam assim, do ponto de vista concreto, para quem está aqui e é da educação, é professor e não conhece nada desse pedaço. Você vai lá no chat GPT, e aí você faz uma pergunta, ele te responde certo. E aí você faz alguma pergunta sobre a sua instituição, ele responde errado. Aí você anexa um PDF de 10 páginas, ele te responde certo. Se você anexa um PDF de 100 páginas, ele responde errado. Então, só o que a gente está falando é que tem uma limitação nesse pedaço e que a gente vai ensinar vocês hoje, nesse tempinho que tem aqui, a estratégias para tratar esse pedaço, para você lidar com essa dificuldade. Certo? Então, essa parte técnica foi para explicar isso aqui. Então, por que essas soluções genéricas hoje, alguém perguntou, qual que é a diferença de uma IA genérica para uma IA customizada? Eu vou mostrar aqui. Por que elas não bastam? Então, por que está vindo com mais coisa para a gente aprender e tá até difícil? Porque esses modelos genéricos, tipo essas aplicações que utilizam modelos genéricos de chatbot, ChatGPT, Gemini, Claude, Psyche, eles respondem bem quando os conteúdos são públicos ou eles estão bem documentados. Mas eles não conhecem as regras da sua instituição, o seu calendário, o seu currículo, a sua linguagem institucional. Às vezes você quer usar a IA para, sei lá, elaborar uma atividade que seja fundamentada na BNCC. Aí você vai lá e anexa o PDF da BNCC. Aí ele responde errado. Mas você fala, nossa, mas estava aqui, eu te mandei, por que deu errado? Então, essa dificuldade é inerente à forma como a tecnologia funciona, que tem a ver com esse pedaço. Tá bom? Para quem, de novo, vou repetir, mas para quem ficou confuso com esse pedaço, a gente tem bastante material para depois compartilhar com vocês. E aí, eu sei que a sensação é essa. Nossa, engenharia de prompt, IA generativa, agentes, DeepSeek, RAGs. O que é tudo isso? Onde é que essas coisas estão? Por que está todo mundo falando disso nesse momento? Causa até uma certa ansiedade. A forma como a gente organizou aqui as próximas telas é um pouco para tentar dar uma traduzida nessa história. E aí, um dos objetivos é que vocês consigam se situar aí nesse pedaço, até para vocês saberem até onde vocês estão, para onde vocês conseguem, para onde é que vocês têm que olhar para avançar. Certo? Uhum. Dúvidas, gente? Pode escrever aqui, se tiverem dúvidas. Joinhas deixam a gente felizes, quer dizer que tem alguém prestando atenção, que a gente não tem as cabeças fazendo assim, ó. Vocês podem ir escrevendo aqui, tá bom? Acho que super ajuda a tornar a nossa abordagem mais, até mais concreta, tipo, mais eficiente. A gente desenhou didaticamente
um modelo para conseguir mostrar para vocês como é que a gente lida com isso, como é que a gente customiza uma IA para resolver esses problemas. Esse modelinho a gente montou num formato de uma escadinha, que vai do mais básico para o mais avançado. E aí, cada degrau dessa escada vai se aplicar para um tipo de contexto. Às vezes, vocês estão lidando com um problema mais simples numa instituição ali, vocês conseguem lidar com os degraus mais baixos. Às vezes, vocês vão precisar, vocês querem subir, falar, não, isso aqui eu já sei fazer. Eu quero saber o degrau de cima. Por que estão falando dessas coisas agora? O que é uma RAG? O que é Qual que é a diferença de um agente para uma RAG? Por que eu tenho que fazer isso e não usar uma LLM? O que são esses termos todos? Então, a gente vai tentar dar uma traduzida aqui para vocês nesse pedaço. Então, assim, essa escadinha que a gente montou da customização de uma IA do mais simples para o mais avançado. A gente trabalha aqui na Mori com muitas instituições educacionais. Elas usam isso aqui em diversos níveis. E aí eu tentei traduzir isso aqui didaticamente para vocês conseguirem entender. Então a gente pode ter uma abordagem mais simples e subindo de acordo com as nossas necessidades. A forma como a gente vai mostrar aqui vai mostrar prós e contras de cada um desses degraus e cada um dessas abordagens que a gente vai. Então, nível 1, o que se tem chamado de engenharia de prompt. É o mais simples para a gente lidar com customização de IA. Por que é o mais simples? Você não muda o core da IA, o cérebro, o modelo. Isso que a gente mostrou do cálculo, ou da forma como ela vai trazer uma resposta para você, isso você não vai mexer. O que você vai fazer é orientar com instruções claras e principalmente com contexto. Contexto é uma palavra muito... se vocês puderem anotar aí, quem tiver um caderninho, grifar e quiser pesquisar, tem vários livros de engenharia de contexto, todo mundo falando de protocolos de contexto, porque isso é muito forte em LLM. Contexto é o conjunto de palavras ali, de tokens que você vai dar para a LLM para ela entender a sua pergunta. É um contexto, né? Mas é isso. Então, Isso. assim, e também a engenharia de prompt, eu sei que vocês devem estar saturados aí de informação, de curso, de post de internet, gente falando, explicando como é que faz engenharia de prompt. Mas não é nada mais do que isso aqui. O que eles vão fazer, o que esses cursos, essas aulas, o que está todo mundo falando, são formas mais, como é que se fala? Mais sofisticadas dessa base aqui. Mas se no seu prompt, que é o texto que você vai editar para LLM, você tiver esses elementos aqui, você já está fazendo uma boa engenharia de prompt, que é um primeiro nível de customização, né? um Já primeiro tá nível de customização. Parece meio básico, mas tem uma parte do pessoal que não sabe por quê. Porque essa estrutura faz a LLM funcionar melhor para suas respostas, dada toda a complexidade que a gente tentou passar aqui em 5 minutos. Então, você começa com um objetivo, tem que aparecer o contexto. Então, aqui, seguindo o nosso exemplo, no objetivo, liste 3 objetivos de aprendizagem. Contexto: compatíveis com o público de professores de nível superior e que respondam às demandas da formação. Aí você fala qual que é a fonte. Listadas no PDF anexo. Por favor, use uma linguagem... Aí a expectativa. Qual a expectativa? O modelo de resposta que você quer. Isso também tem que aparecer no seu prompt. Por favor, use uma linguagem simples, seja direto para que eu consiga entender rapidamente. Se vocês aplicarem isso aqui no prompt de vocês, já vai ser um primeiro nível de customização. Eu queria partir do mais básico. O que eu acho legal dessa nossa escalada da customização que a gente vai ver é que também é isso. Quando a gente começou a dar os cursos, a gente gastava um tempão aqui, porque esse era o único jeito disponível para a gente ter uma resposta melhor da IA.
Então, a gente fritava aqui, tentava 1001 maneiras de o seu prompt ser um bom prompt e tal, dadadadadã. E por isso que aquela galera também deu uma surfada em curso de prompt, uma apostila com 1000 prompts prontos e tal, não sei o quê. E, de fato, ele resolve parte considerável das necessidades, né? Então, é isso. Isso Se eu, aqui é se eu melhor do que nada. escrever, exato, se eu escrever um bom prompt, vai vir uma coisa melhor do que um prompt xexeleito, né? Então, Isso. é bem legal. Então, por exemplo, eu sei que o Galinho, não sei se ele está na FGV ainda. É, mas, por exemplo, Marcos Galinho, professor faz de conta que o Marcos é um professor da FGV e ele tem que lidar ali diariamente com alguns problemas que ele resolve lá usando o chat GPT. Ele pode documentar isso de alguma forma, esses prompts, para ele conseguir reaproveitar usando essa engenharia aqui de prompt. Acho que esse é um primeiro nível não é muito complexo, mas já é um nível de customização que você consegue fazer. É rápido, fácil, enfim, e você não precisa de nenhum elemento novo. Mas tem alguns problemas, tem algumas limitações, na verdade, né? A gente não resolve a questão do conhecimento, você ainda continua dependente do conhecimento que tem dentro da LLM, então, que depende do conjunto de dados da qual aquele modelo foi treinado, seja o DeepSeek, GPT, Gemini, Claude, não importa, você vai depender do conhecimento que está ali dentro. Mas o seu prompt, que é o que você vai colocar. Você vai precisar ficar lembrando o contexto com frequência, e a consistência varia bastante, principalmente. Cada modelo consegue lidar com um número de tokens. Eu vou super simplificar aqui para ser didático, tá bom? Mas assim, pensa assim, cada modelo consegue lidar com X caracteres. Então, o GPT-4, não sei, o gratuito está o 4 agora, né? Não sei qual que é o nível gratuito. Ele tem lá uma janela de tokens que vai basicamente falar, olha, você consegue lidar com 10 páginas de PDF sem ele alucinar, usando as palavras da Natália, sem calcular errado a resposta para você. Se passar de 10 páginas, sei lá, se tiver 11 páginas, ele vai começar a dar respostas descontextualizadas. Então, isso é um primeiro problema que a gente tem. Aí, o próximo degrau da nossa escadinha é o que a gente chama de... É o que a gente chama, não. Na verdade, é essas customizações que vocês fazem em nível de LLM. Eu não sei quantos de vocês aqui têm experiência com isso dentro do GPT ou do Gemini, mas eles têm ferramentas internas para você criar um GPT customizado ou um Gemini customizado. Vocês sabem como isso funciona? Como a gente não sabe exatamente o nível de vocês, a gente preparou um exemplo muito rápido. Mas basicamente assim, aqui nesse nível, a gente não está falando mais de fazer a engenharia de prompt, está falando criar um robozinho customizado dentro do GPT, onde você já deixa lá algumas instruções, você pode até anexar um arquivo, e ele vai te dar algumas respostas, já vai te dar algum nível de customização. Deixa eu abrir aqui. Isso. Mostrar. O que é legal, acho que também desse nível, enquanto o David vai abrindo aí, você pode customizar o seu próprio, se você é um usuário dessas ferramentas, mas você também pode usar os customizados que outros usuários fizeram e disponibilizaram. Então, tem lá uma biblioteca de GPTs customizados que foram sendo, digamos assim, tendo as regras de trabalho, digamos assim, refinadas para virem com respostas mais aderentes ao contexto que está sendo solicitado. Então, por exemplo, aqui, eu posso usar o GPT da forma comum, que é o que a gente estava falando com a engenharia de prompt, ou eu posso desenvolver um robozinho que já responda para mim ali com algum nível de customização. A gente deu como exemplo, criou aqui antecipadamente, eu vou mostrar para vocês como é que é isso. Um corretor do Enem. O que esse robô faz? A partir de um texto de redação, ele corrige usando os critérios do Enem. Sem eu precisar
dar um prompt para ele ou alguma coisa assim. Deixa eu Sem só precisar toda vez, né? Em toda conversa, ó, fazer um prompt super você detalhado. simule uma redação de ensino médio de um aluno. Sei lá, alguma coisa. Acabei de falar de engenharia de prompt, fiz um prompt todo torto aqui. Mas só para mostrar para vocês, ele vai gerar aqui um texto. A gente vai copiar e vai colocar nesse robozinho que a gente fez de chat GPT. O corretor. Ah, Já tem pergunta aqui da Camila, se dá para fazer na versão gratuita, só na versão paga, tá, Camila? Que esse nível de customização. mas todas essas LLMs, eles têm análogos desse negócio aqui que eu vou mostrar para vocês, que é você criar um robozinho aqui dentro. Eu vou vir aqui colocar, ó, não estou dando nenhum contexto para ele, eu vou só colar aqui a minha redação. Ele vai responder para mim com a correção. A seguir, apresenta uma correção da sua redação do Enem. Ele dá uma avaliação, aí ele vai dar as notas pelas competências e pelo domínio. A gente tem a premissa de que a maior parte de vocês já interage com chat GPT e tal. Por isso que a gente está passando mais rapidinho por algumas coisas, mas se alguém ficar com alguma dúvida mais básica, pode fazer, tá bom? Aí, beleza, ele respondeu, ele trouxe, fez essa correção para mim aqui e deu uma nota para a redação, com base nos critérios que a gente tinha estabelecido. E como é que eu fiz isso aqui? Dentro do GPT ou de ferramentas análogas, ele tem aqui um criador de GPT. O que eu coloco? O que eu venho aqui? Como é que eu configuro isso? Aí eu venho aqui, eu dou um nome pro meu robô customizado. Para esse, por exemplo, eu chamei de corretor de Enem, uma descrição e aqui as instruções, que nada mais é do que o seu prompt. É uma forma mais elaborada de prompt. Ele vai injetar aquilo ali e você não vai precisar ficar reproduzindo. Tem os quebra-gelos aqui, que são botõezinhos que você consegue colocar para ajudar o usuário. Então, por exemplo, ó, insira, analise uma redação do Enem. Aí ele escreve aqui com esse botãozinho, então isso já fica no prompt para o usuário. Além disso, você consegue pendurar alguns arquivos que vão dar, lembra da palavra-chave que eu falei para vocês? Contexto para esse robozinho. Então, por Nívia, exemplo, peraí, David, rapidinho, só mostra de novo o caminho que você fez, que a Nívia não achou aqui. Então, a gente está dentro do GPT, tem lá um lugar, um menu lateral, é, que você vai ver. Mostra de novo, David, a é que navegação. eu tenho o link direto, mas se vocês vierem aqui na barra lateral, tem a parte de GPTs aqui, só para quem tem a coisa paga. Aí tem aqui explorar GPTs, não é um caminho muito intuitivo. Então, na lateral, explorar GPTs. E aí você pode criar um novo ou explorar os que já estão disponíveis pela Isso, comunidade. Se você é um usuário gratuito, você pode usar os GPTs feitos pelos outros. Se você é um usuário pago, você pode criar seu próprio GPT dentro do GPT. Aí o pessoal aqui está falando que no Gemini dá para fazer o próprio Gen personalizado. que é a mesma coisa. Isso, mas aí eu acho que tem até alguns limites, depois a Google coloca, não sei se é o tipo da conta Google, se é o não sei o quê, mas aí ele vai lá mexendo. E você pode, e aí é isso, Carlos, a gente vai mostrar aqui como que faz para compartilhar. Você pode deixar o seu público, tá bom? Mostra aí, David. Isso, esse que eu criei aqui, por exemplo, esse da redação, deixa eu pegar o link aqui que eu coloquei, vou voltar lá, ele está público, vocês conseguem acessar, qualquer pessoa pode usar. Vocês podem colar uma redação do Enem aí, ele vai fazer a análise com base nesses critérios. E aí, Isso. ó, aqui eu coloquei, como é que ele faz isso? Eu coloquei aqui, olha, você é um corretor da redação do Enem, sua função é avaliar redações enviadas pelos usuários com base em 5 competências. Aí eu dou quais são as competências e os critérios que ele deve usar para cada um. Então, é como se eu tivesse, como não, eu colei o meu prompt aqui e ele usa isso aqui toda vez que alguém faz uma pergunta ou interage com ele. Eu posso anexar arquivos para dar mais contexto para ele. Por exemplo,
Ah, eu quero trabalhar com habilidades da BNCC do ensino fundamental. Eu quero que o meu robô de chat GPT olhe só para esse documento para criar atividades. É um robô criador de atividades. Aí você anexa aqui e coloca o prompt. Toda vez que o usuário pedir, cria uma atividade para ele. Certo? Aí vocês conseguem especificar qual que é o modelo que ele vai usar. Eu deixo o 5.2 Thinking, que é o melhor atualmente, e quais recursos que ele consegue usar. Então, esse é um segundo nível de customização que é bem simples, para leigos, assim, então você não precisa saber programação. Basicamente, a tela é essa. Você acha que a gente cria um rapidamente aqui, só para eles verem? Ou, Não, são 5 para as 8. é, Tem mas pergunta sobre a disponibilidade da gravação depois. a gente vai disponibilizar a gravação para vocês depois lá no YouTube, tá bom? Só fiquem espertos com a coisa da certificação para quem precisar. Mas então, a gente está falando que existe uma segunda forma de você customizar então a sua inteligência artificial sem necessariamente você ser um programador, que é ou tendo conhecimentos avançados, que é usando essas ferramentas de customizações que são disponibilizadas dentro desses modelos genéricos mais comuns, por exemplo, o ChatGPT. Aqui dentro você consegue você consegue criar esse robô, e você consegue compartilhar com outras pessoas. Uma última coisa para vocês verem aqui, por exemplo, ó, dizem aqui, a Ana falou, você consegue criar os seus robôs ou você consegue usar o da comunidade. Aqui na Mori, por exemplo, a gente tem a Clarice, que é a diretora de comunicação. Ela é um robô que revisa os nossos textos para ver se está no tom que a gente gosta. Então, sempre antes de publicar algum conteúdo em rede social, a gente carrega lá e tem uma avaliação da Clarice. Tem um robô que gera relatórios para o Moodle. Tem um robô planejador de cursos. Tem. A gente fez, era legal compartilhar com eles. A gente tem um curso aqui de design instrucional com IA. E aí, o trabalho do curso, cada aluno ia ter que desenvolver um robô de chat GPT para o contexto dele, para resolver um problema instrucional ali. E isso, a gente fez uma amostra que gerou um material. Eu vou mandar o link aqui até o final para vocês. E aí vocês conseguem ver Você tem que compartilhar o link de novo, David, porque o que você colocou aqui não está funcionando. esse link do GPT. É, o do redator aqui, corretor de Ó, é bom redações. que todo mundo vê. Como é que eu faço para compartilhar? A gente clica aqui em compartilhar, qualquer pessoa com link. Vou copiar o link aqui. E aí qualquer pessoa com link consegue acessar isso aqui e interagir com ele. Ó, alguém falou que está usando para criar artigos científicos, para explicar artigos. Eu também tenho um que, por exemplo, sempre que eu acho um artigo, usei bastante no mestrado, agora eu estou usando no doutorado, eu vejo se ele tem relação com o que eu estou estudando ali, com a minha tese. E aí aí tem vem bem estruturado, assim, eu montei para ele falar, olha, se tem relação ou não com o que eu estou fazendo, quais foram os principais resultados e se vale a pena eu ler aquele artigo ou não. Então ele me ajuda A muito. gente montou um também para fazer uma coisa de revista científica, assim, quais eram as normas de publicação da revista, como estava o nosso texto e o que a gente tinha que arrumar. E daí ele foi lá e foi, tipo, dizendo aonde é que tinha que corrigir. Isso. Tudo isso dá para fazer. E nós estamos só no nível 2 de customização, minha gente, de uma escada que tem 5. Então, mas só para situar eles aqui, primeiro, vocês podem customizar usando a engenharia de prompt. Aí, sei um pouquinho mais e eu quero avançar. Vocês podem usar um GPT customizado ou um análogo dele, o Gens lá do Gemini. E quais são as vantagens? Você não precisa ficar repetindo o prompt toda hora. Imagina se você faz um robô para corrigir suas redações, as redações dos seus alunos, em função de um critério específico que você determinou. Você não precisa ficar escrevendo aquilo todo dia. Você cria o robô e deixa lá. Você consegue compartilhar isso com outras pessoas. Você tem um controle maior da forma como ele responde. Aí tem as limitações, né? Geralmente depende da plataforma ou de uma conta paga, como a Ana descreveu, e ainda depende de um modelo de base por trás.
Porque o que vai acontecer, só voltar aqui, isso aqui é bem legal de falar. Se você vier aqui no GPT, essa é uma pergunta bem comum nos nossos cursos, assim. Você consegue anexar um PDF. A pessoa vai falar assim, ah, mas isso daí já não é uma abordagem que você está entregando informação para ele, está expandindo. Não, aqui o que você está fazendo é só injetando mais informação lá no seu prompt. É só uma outra abordagem para você não ter que ficar repetindo a mesma informação toda hora. Isso aqui tem uma implicação importante, e quem entender isso aqui já é, sei lá, do top 3 coisas do curso, esse já é um deles. Que é assim, quem conseguir fazer essa amarração. A Quando você usa essa abordagem, você está usando os tokens do seu modelo. Então, por mais que você avance numa coisa, das limitações que a gente descreveu no começo, você ainda vai. Aqui você vai lidar com outra limitação, que é o limite de tokens do seu modelo. Então, você escreveu um texto aqui, um prompt, ele tem 200 caracteres. Aí você foi e anexou um PDF, ele tem 1.800 caracteres. Ele vai somar isso para o limite de tokens que ele tem, e se estourar, ele vai alucinar. Ou ele não vai responder corretamente. Certo? Então a gente resolve um problema, mas potencialmente piora o outro. Quando a gente faz esse nível de personalização, ela Não, vai isso ter não ela não é vai ter um ruim. limite. Isso, não, ela vai Só ter um para escrever. limite. E é isso, se ela fosse perfeita, a gente não precisava dos outros níveis de customização. Mas é Exato. justamente porque ela tem limite aqui que os outros níveis existem. E aí a Camila está perguntando como é que eu sei que atingiu o limite? Você vai ver pelo tipo de resposta que vier, Camila. Vai falar, Ele nossa, vai te dar uma eu já resposta falei ruim. para você, eu já falei para você no, tipo, a pessoa fica meio brava e tal. Mas aqui, ó, dentro da OpenAI tem uma ferramenta que chama Tokenizer. Eu vou colocar o link aqui. Vocês conseguem colar um texto e ver o quanto de caracteres eles têm e o quanto de texto. Deixa eu pegar aqui, por exemplo, Token. esse prompt que eu coloquei aqui. Pensa que quando vocês estão interagindo com a LLM, os tokens, o que compõe um token? A sua pergunta, a resposta dele e toda a conversa. Então isso vai somando. Aqui, ó, só da instrução inicial, sem o usuário fazer nada, já estou usando 431 tokens. Ele conta aqui para mim, são 1.700 caracteres. E depende do modelo. Isso. E aí, tá Aqui vendo ali em você. cima as abas? Ó, o Pascal fez aqui a pergunta do GPT do limite de tokens, dezenas de milhares. Sim, é isso. 400 tokens é peanuts. Isso. Mas você vai vendo numa conversa que vai indo, que vai indo, que vai indo, que vai indo, a coisa vai consumindo. E aí aqui você consegue ver por modelo, inclusive. Aí eu Quantos apontando para a tela, achando que vocês estão vendo minha mão, né? Não, mas alguém trouxe Quantos uma informação. caracteres? Você viu aqui, legal, que é o limite de cada modelo. Alguém perguntou para o Isso, ChatGPT. Aqui não está o nome da isso. pessoa Tá para aqui, é mim. Pascal, para mim aparece. Isso, cada modelo tem um limite. Os modelos gratuitos, o limite é baixo. Os modelos pagos do GPT-5, eles são muito altos. Mas assim, isso vai mudando a todo tempo. Da última vez que eu vi, esses 128 mil tokens, né? Isso dava aproximadamente um PDF de 60 páginas. Assim, do que eu Isso. via funcionar na prática. Eu sei que vão falar várias coisas para vocês, mas é o que eu via funcionar na prática. A gente fez muita coisa. Trabalhei bastante lá na Natália nesse pedaço, inclusive de testar coisas, de criar robôs e modelos. No Passava de. começo, a gente tentava subir, por exemplo, a BNCC inteira, ou PDF. Mas alucinava, inventava habilidade, o código da habilidade nunca vinha certo, não sei o quê. Aí, um jeito que a gente resolveu foi, em vez de subir o PDF, a gente subia a tabela. Tinha um BNCC em Excel para download, não sei o que, nem sei se ainda tem. Outro dia, da última vez que eu fui olhar, tinha saído do ar, David, a BNCC para download em formato de tabela, que era uma coisa que a gente tinha montado. E daí, com a tabela, diminuía muito a quantidade de texto e de informação a ser processada, e daí os resultados vinham mais redondos, né? As respostas vinham mais acertadas. Então, tá por aí, assim, essa É isso. discussão. E eu trabalhei para dar um exemplo bem real e bem prático, assim, num projeto em que a gente recebia um PowerPoint em que tinham duas atividades.
Não se sabia qual slide nem o formato, mas o conteudista escrevia 2 atividades. O nosso objetivo era só arrancar aquelas atividades daquele PowerPoint e salvar num outro documento num formato que permitisse a publicação no Moodle. É uma coisa simples, mas era muito trabalhosa porque eram muitos e era um trabalho manual que, sei lá, gastava não sei quantas horas de uma galera. No começo, para fazer isso, porque quando a gente subia um PowerPoint, imagem não é. Eu tô falando só de texto, mas não é só texto que conta token, imagem. Às vezes o PowerPoint está cheio de tabela, aí às vezes para formatar a pessoa usou uma estratégia de colocar uma tabela oculta, então tudo isso conta token. Você carrega lá e aí é por isso que às vezes não funciona. Você fala, nossa, mas por que que as pessoas estão falando que funciona, eu vou testar e não funciona, dá esse erro, não sei o quê. É nesse pedaço aqui. Essa limitação de token, ela é a base para a gente evoluir aqui os nossos níveis, certo? Que aí a gente vai agora pro próximo nível, que é a palavra era de 2025, 2026, não sei qual que é a palavra 2026. Lembro de janeiro de 2025, a buzzword era agentes. Agentes. Que é assim, por que que tá todo mundo falando de agentes e por que que eles, qual que é a diferença de um agente para uma abordagem comum de usar uma LLM ou de fato, acho que o agente não é só uma buzzword, sei lá, porque é legal de falar e tal, porque tá todo mundo falando muito empolgação. Realmente tem uma coisa muito legal no que se convencionou chamar de tecnologia de agente, que é a IA, ela para de ser só consultiva e de dar respostas, mas ela consegue começar a agir sobre o mundo ou sobre as ferramentas que você usa ou sobre o que você faz. Então, ela consegue executar algumas tarefas. A gente se aprofundou bastante aqui o ano passado nisso. A gente tem um curso de agentes, no final eu vou deixar um link para vocês verem, que aprofunda bastante, porque tem muita coisa para ver, mas de forma geral pensa que a ideia de agente, ela não é uma ideia nova, é uma ideia que tem, sei lá, tipo, 40 anos. Na literatura, assim, você tinha escrevendo que era um agente. O que muda é esse componente de inteligência artificial dentro dos agentes. Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui. Próximo slide, vai ficar mais claro. Pensa assim, ó, antigamente, vou dar um modelo de agente que já existia no mundo há muitos anos e que vocês conhecem. Sabe quando vocês ligam para ligavam antigamente para uma central de call center de cartão de crédito? Aí falava, ó, se você quer falar sobre cartão de crédito, tecle 1. Se você quer falar sobre contas, tecle 2. E aí ele direcionava. Isso a gente pode chamar conceitualmente de um agente. Só que ele fazia você apertar o botão, certo? Ele te dava os caminhos, mas quem apertava o botão era você. Cadê o Isso. plot twist da modernidade? Não, e não só isso. Era ruim para quem interagia e era ruim para quem programava isso, porque o cara tinha que pensar em todos os contextos possíveis. Se a Natália quer cartão, ela vai para tal lugar. Mas se a intenção for outra coisa, às vezes a Natália não tem um serviço lá que ela não sabe o nome. Ela ia errado, tinha que voltar tudo. Por que voltou com força agora essa ideia de agente? Porque antigamente você tinha esses agentes que a gente chamava de determinístico, que eles tinham só a camada da ferramenta e desse loop de raciocínio, que era programado meio não, era totalmente manual. Você ia lá e falava, olha, se isso, então faça aquilo, se não, faça não sei o quê. Com a chegada da LLM, você adiciona uma camada de inteligência que deixa o agente mais autônomo para tomar decisões. Então, vai falar, não? Não, e além de tudo, você está plugada nessa coisa da linguagem natural, né? Então, agora você pode fazer a ligação e falar: eu tô com problema porque a fatura do meu cartão de crédito tá bloqueada e eu não sei a senha da Rebimbo que vai vencer e eu não sei o que. Eu falo isso em linguagem natural, vai vai rolar um processamento ali por trás desse prompt, desse input que eu dei, e o próprio agente vai decidir qual é o caminho para onde que eu vou, sem me fazer apertar nenhum botão a mais. Ele vai apertar o botão por trás ali do sistema e vai me colocar para conversar com quem supostamente deveria ser capaz de resolver o problema do meu cartão de crédito.
Exato. Então você tem você pensa que você abre um universo de possibilidades. Se antes a gente estava falando de uma tecnologia que você ia lá e você digitava uma resposta, agora a gente está falando de uma tecnologia que consegue agir sobre um ambiente. Aí a gente colocou um agente, um exemplo de agente que a gente usa, inclusive, no nosso curso de agentes na prática, é assim, pensa esse agente. Todo dia, às 7 da manhã, o agente percebe o que vem do plano bimestral de atividades do dia anterior, decide o foco específico para hoje, por exemplo, frações equivalentes, e age, monta o aquecimento com 5 questões, com gabarito, envia para o professor e para os alunos. Atualiza uma planilha de dados da turma e deixa um lembrete rápido no calendário. Após a aula, ele ainda registra os resultados e aprende com eles. Essa é uma característica de agentes. A gente está passando super rápido aqui. Para esse pedaço aqui, e não é porque foi a gente que fez, não, mas é um material que o pessoal gostou muito. Foi um mini curso muito bem avaliado. Tem no YouTube um mini curso. Eu tô ficando um pouco angustiado que a gente está passando rápido por várias coisas aqui. Que Mas são muito legais. Vocês podem olhar, por que a gente pintou de vermelho isso aqui? Porque isso tem a ver com a própria conceituação de agente. Vocês podem procurar lá no nosso canal do YouTube que tem um mini curso sobre isso aqui. Mas basicamente ele consegue fazer tudo isso. Eles, assim, vocês. Então, e outra coisa bem legal é que antigamente, para você criar uma aplicação como essa, você precisava ser um programador, ou um desenvolvedor, ou uma empresa. Hoje em dia você não precisa, porque tem várias ferramentas que eles chamam de no-code ou low-code, que você vai lá e pluga as suas LLM e as ferramentas, e aí você consegue construir um agente para trabalhar dentro dessa lógica. Então, por exemplo, se um professor hoje precisasse implementar exatamente esse agente, isso é possível com 0 linha de códigos. Assim, antigamente, assim, 4, 5 anos atrás, isso aqui não era possível. Ia Tem custar super caro pagar um desenvolvedor. para fazer isso, E você não teria ainda a camada da inteligência, né? Exato. Para fazer essa avaliação do que está acontecendo ali. Isso. Eu gosto, da gente colocou um exemplo bom para comparar, assim, porque eu acho que se a gente ficar na dúvida, né? Qual é a diferença entre eu criar? Porque a gente chamava de robô quando a gente customizava o GPT, né? E agora a gente tem os agentes, que de fato talvez sejam mais robôs do que os GPTs customizados, né? Qual que é a diferença entre essas duas coisas? Então, sei lá, você fala, eu sou vegana, tenho várias restrições alimentares e tal, não sei o quê. Eu podia ir lá no nível 2 da customização, personalizar um GPT para mim, que eu falo, GPT, faz para mim um bolo vegano, uma receita. E aí ele vai lá e bluft, cospe o texto da receita e eu saio da interação com esse GPT customizado com o texto da receita. Ao passo que, quando a gente chega no nível 3, o tamanho a diferença que a gente tem. Eu posso ter um agente, eu posso construir um agente que vai pesquisar uma receita, vai ver a lista de ingredientes, vai entrar no mercado e vai fazer essa compra online, vai agendar a entrega, e, portanto, o que eu vou receber como usuário é a receita e os ingredientes da minha casa para eu sair fazendo. A gente ainda não mexe a panela e não lava a louça. Eu acho que talvez a gente um dia consiga, mas nós estamos falando dessa essa uma buzzword diferença. agora, e a física que estão falando, né? Isso. Estão começando a trabalhar nisso agora. Então a gente consegue fazer com que a diferença de patamar de entrega, ela é imensa do segundo para o terceiro nível de personalização. E eu vou mostrar uma coisa para vocês muito rapidamente aqui, que eu estou muito preocupado em mostrar para vocês que, por mais que pareçam coisas muito complexas, elas não... a tangibilização não é mais como é que você vai fazer, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui como é que a gente montaria isso. A gente tem uma ferramenta... O que acontece, né? As ferramentas de automação, existiam várias no mercado, várias ferramentas de automação para você automatizar e integrar coisas.
Essas ferramentas, elas usaram as LLMs e elas se transformaram em ferramentas de criação de agentes. Uma dessas ferramentas que o pessoal usa bastante, que falam bastante, é o N8N. Se eu vier aqui, deixa eu só mostrar para vocês como é que eu montaria um agente. Eu consigo colocar, ó, deixa eu só aqui, esse desenho que eu queria mostrar para vocês, de um agente. Tá vendo que tem esse monte de setinha, esse workflow? Eu consigo ir plugando coisas. E aí eu tenho uma razão para eu estar mostrando isso para vocês. Então eu posso, por exemplo, tá vendo o chat model aqui? Eu posso plugar um modelo meu, que pode ser o ChatGPT, ou eu posso usar o do Google, ou eu posso usar o DeepSeek, fazer uma pergunta para ele. Aí ele vai me devolver uma resposta. Essa resposta, ela pode ser input para outra tarefa desse mesmo agente ou para outro agente. Então, isso aqui muda totalmente a nossa lógica de trabalho e, de alguma forma não, isso altera a forma como a gente lida com tokens, com a limitação dos tokens. Porque eu posso começar a usar estratégias que são encadeadas. Eu posso ter um agente, por exemplo, que vai ler a redação do aluno, ou um pedaço dentro do meu agente que lê a redação do aluno usando um modelo de chat GPT, vem a resposta. Essa resposta pode ser input para um segundo pedaço, uma segunda tarefa do meu agente, ou mesmo outro agente, pode ser avaliar aquela resposta, ou mandar um e-mail para mim falando que aquilo ficou pronto, que aquela avaliação foi pronta. O nome da ferramenta é o N8N. A gente tem, para quem é da área menos técnica, tem uma outra que dá para fazer mais simples, que chama Zapier. Isso. Vou deixar os nomes aqui para vocês verem. A gente fala bastante, é isso, né? Tem um mini curso lá de agente que fala, e a gente tem um curso também que fala de agente, aí a gente, inclusive, ensina como é que monta, quais são os critérios, porque é isso, Carolina que perguntou, né, como é que é o nome da plataforma. A sensação que a gente tem quando a gente entra na plataforma é assim, Cacilda, por onde eu começo? E tal, não sei o quê. Embora ela seja fácil de usar e não precise de código, ela pressupõe que você já tenha uma espécie de modelo mental desenhado, assim, claro para você que vai construir o agente. E aí não é tão fácil assim sair com o agente rodando na primeira interação, mas não desista, tá? Na primeira interação. É por isso que a gente fica aqui vendendo coisas e dando curso, porque a gente de fato acha que vale a pena. Não, e é por isso que eu insisto nessa abordagem de que o profissional de educação, o educador, ou o designer instrucional, ou a pessoa, ela precisa entender dessa conceituação aqui. Porque quando você entende desses conceitos, montar um agente assim, literalmente arrastar botão aqui. Aí você precisa entender por que quando você. Por que você precisa de dois chats, três, e não um só? Como é que você vai quebrar essa informação? Qual que é a diferença de você usar o Gemini e o GPT? É importante, eu acho que é uma habilidade para o futuro, assim. Acho que todo mundo vai precisar saber um pouco disso para conseguir lidar com o seu próprio trabalho. Aí falando da gente, que trabalha com educação. Se você é professor, para você conseguir organizar ali, personalizar uma aula, personalizar a sua atividade de alguma forma, ou criar alguma ferramenta para os seus alunos, é importante que você entenda disso. Eu acho que para a área de educação, inclusive, isso vai virar provavelmente parte do currículo. E aí, só para também não deixar passar batido, né? Óbvio, a gente está trazendo aqui vantagens, limitações, enfim, pontos de atenção, mas quando a gente está dando a aula mesmo, fazendo o curso de agentes, uma das coisas que a gente vai discutir, Kleber, a coisa da ética, assim. Então, como é que a gente faz para esse agente não fazer nada que seja antiético? Como é que a gente faz para garantir que nós não estamos ferindo a privacidade de dados de ninguém? Como é que... Nananã. Então, assim, tem várias camadas, digamos assim, nessa configuração dos agentes que a gente... que nós, para não ficar agente, que nós precisamos saber, ter conhecimento, ter clareza e conseguir configurar.
Isso, a gente fala bastante no curso a gente sobre isso também, a história dos guardrails. Então, você precisa, por exemplo, para o seu agente, você criar bloqueadores para certas ações. Aí, a gente isso esbarra literalmente na parte ética. Então, por exemplo, lá, a gente fez um agente recentemente que era assim, tinha uma avaliação, ele tinha que avaliar uma resposta para ver se ela estava sexista ou não. Se ela passasse, o agente continuava. Era um formulário, eu não vou lembrar exatamente, mas acho que era um formulário que vinha uma resposta. E aí, se aquela resposta fosse sexista, o agente não conseguiu, não ia guardar aquela resposta. Se ela passasse, ele ia ser armazenado no banco de dados e ele ia usar aquilo para responder outras informações. Então, essa estratégia, essa tecnologia do agente, ela é muito interessante e bastante robusta, assim. Eu acho que dá para a gente fazer bastante coisa. E é esse próximo nível das escalas de customização. Então, ali você você não customiza não só no nível da LLM, mas você começa a customizar o seu entorno. Deixa eu voltar para o modo apresentação aqui. Quais são as vantagens do agente? Então, você consegue ali automatizar tarefas repetitivas, você conecta a IA com dados e rotinas reais. Aí eu vou somar outras vantagens aqui. Você consegue encadear a sua atividade. Então, se tem alguma atividade que é complexa e exige muitos tokens, você pode criar um agente para ler a primeira página da BNCC, um para ler a segunda, só também didático, não precisa fazer isso. Outro para ler a segunda, outro para ler a terceira. E aí você cria um quarto agente para conversar com esses três para te dar uma resposta, e não necessariamente diretamente lá. Aí você vai driblar esse limite de tokens que os outros níveis impõem para gente. Certo? Metralhadora, né, Ná? Metralhadora, mas acho que ninguém morreu ainda, não sei. Eles pararam de mandar joinha tem um tempo, David. Vamos ver se a gente passar para o nível 4, se eles vão dizer que está tudo bem. É que tudo isso se conecta, assim, uma coisa vai se conectando na outra. Por que que a gente tá separando os níveis dessa forma? Aí a gente cai, talvez, por um nível, depois do agente. O que que tem mais, mais complexo que o agente que poderia ajudar mais a minha instituição educacional, se eu tivesse que customizar, assim? Tem um quarto nível. Essa palavra já não é mais tão comum. Aliás, ela é comum para quem trabalha nesse pedaço, para quem está ouvindo falar de IA e tal, e está bem forte, que são a tal das RAGs, ou RAGs, que é uma tecnologia onde você consegue plugar uma base de conhecimento específico no seu modelo. Cê- Deixa eu explicar isso aqui para vocês. Por exemplo, a Natália trabalha lá no Instituto Par. No Instituto Par tem uma base com 50 mil respostas de chamados de alunos com resolução de problemas comuns, assim. Não sei se esse é o melhor exemplo, depois eu tento um outro, mas beleza. E aí tem um estilo de escrita que a Natália quer aproveitar de alguma forma, ou ela quer consultar aquelas informações antes de dar uma resposta, porque eu acho que seria melhor esse exemplo. Isso. Você pode usar essa estratégia para fazer isso. Eu vou explicar tecnicamente como isso funciona. Eu acho que um exemplo melhor ela tem lá um conjunto de processos. Pensa assim, é uma universidade, uma instituição que tem 50 mil processos diferentes. Você não vai conseguir ir lá e colocar 50 mil processos no chat GPT. Você não vai treinar um agente para ele saber operar 50 mil processos. Por mais que você consiga quebrar ali os tokens, você vai, sei lá, falar, ler de 10 em 10, aquilo vai ficar muito difícil. Você consegue, a RAG você consegue, é uma estratégia, eu estou tentando também não ficar muito complexo aqui, mas é como se você anexasse uma base de dados ali no seu modelo para responder em função do seu contexto. E aí, o que que ela faz? Acho que o entender o que ela faz é mais fácil que explicar como é que funciona. Pensa que é assim. Tá aqui o desenho, né? Deixa eu ver se está aqui. Isso. Num modelo comum, quando você vai usar o GPT, você vai perguntar para o chat GPT.
fazer alguma pergunta, você vai lá, você faz o seu prompt, ele vai pegar os caracteres, o texto que você enviou ali, vai mandar para a LLM. Ela vai fazer o cálculo probabilístico dela lá e vai te dar uma resposta. Certo? Aí você pode falar assim, tá, beleza. Mas eu tenho um problema, David. Quando eu anexo o meu PDF, ele tem 51 páginas e o limite é 50. Então o modelo está alucinando. Como é que você vai fazer para então colocar 50 mil páginas da minha instituição? Você faz um treinamento adicional num modelo que faz uma busca na sua base de dados e injeta como contexto para a LLM. É isso. Se eu contar para vocês que exatamente 1h30 atrás o David falou para mim, eu não vou ficar explicando como, porque piriri, piriri, piriri. E aí Mas tá é só aqui isso. ele explicando Ah, como. Mas é como se a gente dissesse, vamos pensar lá na coisa da BNCC, não sei o quê, né? A gente tentando enxuxar a nossa grande base de informações para dentro do GPT, a gente estoura a quantidade de token. A RAG, ela é uma espécie de HD externo que a gente coloca lá e ela não é consumida inteira o tempo todo e contada como token o tempo todo. Ela fica ali disponível e na hora que você faz a interação via prompt, a IA passa por ali e pega só um pedaço da informação que ela precisa do HD e joga a resposta. Então, você não fica contando, digamos assim, gastando token o tempo isso. inteiro de consumir o HD inteiro. Consome só o pedacinho que precisa para aquele prompt específico. Então, ela resolve o problema do tamanho do documento, do tanto de token que tem numa base de conhecimento específica. Então, resolve Exato. esse problema. Exato, ela fica como se fosse um banco de dados, Rafael. É isso Um aí. banco de dados de contexto para os seus prompts. Ela injeta aquilo ali e aquilo aumenta a probabilidade. Ela quase que zera, dependendo de como você faz, as alucinações ou os erros, as respostas não factuais. Para quem não é técnico, do ponto de vista prático, a gente está falando aqui que sim, aí aqui você pode ir lá, se você trabalha numa universidade, pegar toda a informação que você tem na sua universidade, colocar numa RAG e plugar numa LLM. E aí você vai fazer perguntas para a RAG, para sua LLM, ela vai te responder corretamente com informações do seu contexto. Isso aqui é isso. A Natália já me deu uma bronca aqui que eu já foi para além do negócio, mas eu acho que também lá no mini curso de agentes a gente falou um pouco mais sobre esse pedaço para quem se interessar. Eu gosto bastante. Eu acho que isso aqui é uma tecnologia que vai crescer bastante ainda, porque o estado da arte dela ainda, assim, é um negócio que o pessoal começou a fazer em 2020. Então, pra vocês terem ideia, é muito recente. Surgiu a partir das LLMs, então a gente consegue esse tipo de uso surgiu nas LLMs, então tem bastante uso. Do ponto de vista prático, pragmático, e para quem é gestor de gestão educacional ou para quem é professor e que não entende da parte técnica, no que isso aqui resolve? Resolve se eu tenho uma base de 200 mil objetos de aprendizagem e eu quero recomendar para o meu aluno. Aí você faz uma RAG. Ah, sou eu que faço uma RAG? Não, aqui já entra num nível um pouco mais técnico. Existem ferramentas que facilitam a construção de RAGs. Eu acho que isso vai ficar mais popular, mas ainda é um trabalho mais técnico. Aqui você vai provavelmente precisar de algum ajuda externa. Vou dar um Tem exemplo. pergunta, peraí que tem pergunta aqui no chat, que é quais IAs usam RAG? Gabriele perguntou, já teve gente que falou ali, notebook LM usa RAG, o Cloud Projects usa RAG. A Amazon tem um negócio bem legal que você não precisa fazer a parte técnica, só que você precisa entender essa parte conceitual. Isso. Você coloca os seus documentos lá dentro, aí ele já faz a parte técnica que a Natália não quer que eu conte para vocês qual que é, porque é mais complexa, mas ele vai fazer esse pedaço para vocês e vai te responder ali com informações contextuais da sua instituição. Aí tem um exemplo, porque a gente pensa em RAG sempre que fala em RAG, o pessoal acha em pergunta e resposta contextual, parece que é só esse problema que resolve, mas não é.
ela faz um match, uma parte da RAG é fazer uma busca semântica, né? Então ela faz uma busca ali por termos que são similares. A gente aplicou aqui na Mori em um projeto recente para um instituto, que era assim, eles tinham uma base de 12 mil objetos de aprendizagem, uma base aberta, fica lá disponível na internet. E eles tinham um instrumento em que os gestores educacionais, pensa assim, os diretores, na verdade, né? Eles estão fazendo para diretores isso aí. Eles fazem como se fosse uma autoavaliação, um autodiagnóstico e recebem um feedback falando, ó, você, Natália, você tá boa nessa competência, e aqui, e eles têm muita essa abordagem, assim, para você melhorar, você pode estudar tais materiais. Para você, nessa competência que são pontos a melhorar, você pode estudar tais materiais. Então, para montar essa inteligência e para fazer a recomendação, a gente usou uma RAG. Então, você tem lá um feedback que ele recebe customizado e um conjunto de recomendações de objetos que são específicos para ele em função desse feedback que ele recebeu por texto. Aí ela faz uma amarração semântica disso aí. Para ter o pessoal do TID aqui, acho que eles devem entender esse pedaço. Para isso funcionar, você tem que, obviamente, entender de ontologia, de como é que você faz a conexão dessas coisas. Isso é bem legal, assim. Enfim. Dá para ver que a gente é nerd e gosta de umas coisas, né? Isso é bem legal, a gente fica animado. Não, mas ó, mesmo. Se eu tiver. Eu falei top 3, né? Isso aqui é top 1. Acho que é a palavra da vez aqui para vocês olharem aí, darem uma estudada, para quem gosta desse pedaço. É isso. Esse é o 4º nível de customização, gente. A maior parte dos desafios, digamos assim, das dores, a gente resolve com esse 4º nível de customização. Então, mas ainda tem mais um, né? E tinha uns exemplos aqui, ó. Chat, boa. a gente colocou. Então ele é bom para chat de dúvidas, para prazos e regras, recuperação e avaliação, calendário escolar, orientação de matrícula. Por incrível que pareça, a RAG surgiu. Não, parece que é complexo, mas não é. Mas ela surgiu para resolver uma complexidade. Que é assim: o último nível de customização, dentro do que a gente está trazendo, essa escadinha aqui, né? Seria você retreinar um modelo ou aperfeiçoar um modelo que já existe. Então, assim, treinar um novo modelo, um GPT, é impossível, a menos que você seja. Eu acho que tem 5, eu sempre falo que são 5 empresas no mundo que tem computador para isso. Amazon, A Google, sei lá, a Microsoft, não lembro quais são as outras, mas assim, são as Big Techs. A gente tem, eu já perdi as contas também, tem várias. Você precisa de muitos computadores, de não sei quantas mil horas de computação, não sei quantos núcleos, para você conseguir treinar esses modelos para chegar próximo desses mais comerciais. Então é quase que meio que impossível você conseguir, fora a quantidade de dados que você precisa para fazer isso. Então, retreinar um modelo, fazer, então tá, eu vou fazer a minha funçãozinha, a minha LLM para responder de acordo com os meus dados. Isso é praticamente inviável para a maior parte das instituições. O que se faz no último nível do que a gente tem visto é o tal do refinamento, ou fine tuning. O que é o fine tuning? Opa, aqui a gente não tinha falado mas dos acho que a gente falou. A gente já explicitou, né? E assim, ao invés de você usar a LLM como ela vem, você faz um treinamento, que é um treinamento matemático para melhorar uma matemática. Você vai pegar mais dados do seu contexto e aí você vai fazer um treinamento para conseguir otimizar aquele modelo. Esse treinamento, ele exige que você tenha muitos exemplos de alta qualidade. Então, por exemplo, eu dei o exemplo aqui da Universidade da Natália. Eu quero a minha RAG, a minha LLM, ela usa o GPT-4 e por isso ela responde da forma como ele vem e tal, não sei o quê. Se você tiver muitos dados, sei lá, na casa de muitas linhas, você pode pegar esses dados e retreinar esse modelo para ele passar a responder de forma mais específica para o seu contexto.
Isso é muito feito, do ponto de vista prático, assim, hoje em dia na área médica. Então, por exemplo, na indústria também o Porque pessoal usa também eles estão bastante. cheios de dinheiro. Ah, Porque também não é barato também. fazer isso aqui, né, gente? É onde eu tenho visto o pessoal fazer, mas é assim, eles pegam um monte de dados que ele tem de monte base e aí eles refinam para um modelo específico. Na prática, o que que acontece? É como se ele tivesse um GPT que fosse mais esperto para responder questões do câncer X, ou responder questões sobre, sei lá, sobre tal doença. Eu acho interessante a gente, lá atrás, a gente falou, né, o segundo nível de customização, que é fazer o GPT personalizado. O GPT personalizado, você não, acho que tinha escrito no slide, né? Você não está mexendo no cérebro, na base do modelo, no modo como o modelo funciona. Aqui, nesse nível, a gente já está mexendo lá no modelo do treinamento da origem do cérebro do negócio, entendeu? Você não está fazendo um modelo novo, mas você está cutucando ali, digamos, é como se fosse uma terapia genética no GPT, assim, na LLM. Você está mexendo ali na coisa que constitui aquela solução. Então, é bastante sofisticado, sabe? É um trabalho bem técnico. Aí, em Isso. resumo, assim, até o nível do agentes, pessoa física, assim. Aí você vai para o nível da RAG, aí eu acho que tem que ser a não ser que você seja um técnico, se é uma pessoa que trabalha com computação e tal, também vai ser fácil para você, um desenvolvedor talvez. Aí vai até o nível 4, senão você vai precisar de algum suporte. O fine tuning, aí é um conhecimento especializado. Vai ter que ser, além de ser um desenvolvedor, alguém que entenda de LLMs e de treinamento de Você modelos de vai precisar linguagem. contratar uma empresa para fazer isso, né? Não vai ser um prestador. Amore, fazer um merchan. Isso. Amor, é isso, gente. Mas basicamente, brincando, mas é isso. Acho que a visão que a gente queria dar para vocês é um pouco nesse lugar, assim. O que que vocês conseguem fazer para customizar uma inteligência artificial e quais as diferenças entre essas aplicações, né? Aí é isso. A gente também não falou do fine tuning. Ele tem um desempenho muito melhor. Você precisa dar menos contexto, porque ele já está treinado para um contexto específico ali. Exige muitos dados, é custoso e precisa de conhecimento técnico. Você precisa enfim, se você for continuar utilizando aquilo e o conhecimento for atualizado, vai precisar de algum grau de manutenção também. Muitas instituições ficam no nível da RAG. Eu acho que do ponto de vista ali do CNPJ, hoje é a solução mais custo-benefício. Assim, eu tenho uma LLE, eu tenho uma inteligência na minha empresa, um chatbot, eu queria que ele respondesse de acordo com os conteúdos que eu tenho aqui, não com conteúdos gerais, genéricos. O nível da RAG geralmente atende a maior parte dos contextos. Isso. Os agentes já resolvem um monte de problema. A RAG, eu diria, quase zero, assim. Problema de gente como a gente, sabe? Esses que vocês foram colocando aqui nas dores, eles dificilmente vão precisar de fine tuning para a gente conseguir resolver. Isso. Aí, só retomando aqui em um minutinho, o que foi que a gente falou? Então, engenharia de prompt para uma melhora imediata e pontual ali para customizar a sua IA, não deixar da forma como vem. Um segundo nível é você usar uma ferramenta como o ChatGPT ou como o Gemini, usando as ferramentas internas de customização. O ChatGPT tem uma especificamente que chama GPT, GPT customizado, né, Você Isso. vai lá, o botãozinho criar GPT, aí você consegue colocar um texto, você consegue anexar um documento, dar contexto para ele, a limitação ali é token, e a forma e a coisa como basicamente é como se você e o seu prompt. Aí um terceiro nível, aí é o mais que a gente gosta bastante aqui na Moria, é esse dos agentes.
Então, você consegue, ali, além de receber respostas, criar uma inteligência que haja ali em um contexto ou realize ações. Para o nosso contexto aqui de customização de IA, a gente tem essa vantagem de poder quebrar uma tarefa complexa em pequenos pedaços ali e usar isso dentro de uma estrutura de um agente ou de um sistema agêntico com várias camadas. Mesmo os agentes, eles vão ter uma limitação ali de tokens ou de informações que eles têm disponível. Vocês podem plugar uma RAG num agente e ir para um próximo nível, que é quando você tem muita informação de contexto, de domínio, ou quando você não quer que o seu modelo alucine, você pode conectar. Ah, lembrei de um exemplo que é bem usado de RAG. Estão usando para fazer bula de remédio. Eu não sabia, mas tem uma área técnica de médicos que escrevem bulas de remédio. É um negócio também difícil, técnico de fazer e que não pode ter erro. Então, você não pode passar por uma LLM para escrever bula de remédio, por exemplo. Então, tem vários estudos agora usando RAGs para essa coisa de escrita de bula de remédio. Olha só. E aí, num último nível, você mexe no cérebro ali do modelo. Então, o modelo foi feito para calcular a coisa de uma certa forma, você vai lá e mexe naquilo, calibra com as suas próprias informações. A desvantagem desse modelo, desse método é que você precisa de muitos dados, na casa dos milhões, e a vantagem é que você vai ter um modelo que é seu. Eu acho que, não sei se tem alguém de instituição que está num nível mais gerencial ou estratégico, mas isso aqui é o diferencial do futuro. Todo mundo com medo de perder o emprego, assim, para IA e tal. Eu acho que no futuro as instituições elas vão ter suas próprias IAs. E a qualidade dela vai depender do quanto de dados ela tem e de quão bem esse trabalho foi feito aqui, de fine tuning. Então, sei lá, a Natália tem uma empresa de DI, design instrucional, que tem muita informação sobre como projetar, fazer uma formação. Então, a IA dela vai funcionar melhor do que a do David, que tem menos informação ou que foi organizada de forma diferente. Então, fine tuning e essa coisa da RAG, eu acho que vai entrar aí como um diferencial para esse nível mais empresarial, mais institucional também. Vocês ainda estão aqui, gente, acordados, despertos, disponíveis? Lembra que eu falei? Vocês estão aqui com um propósito, vocês trouxeram uma dor. Agora, a ideia, a gente tem ainda uns 15 minutinhos, e eu não sei quão viável vai ser a gente, de fato, fazer essa discussão assim, mas o que a A gente gente quer pode que a abrir gente. para uma ou duas É, pessoas, que se alguém tiver o, dúvida e quiser o que a falar. gente quer ouvir, né, e pensar um pouco, até no chat aqui a gente já conversou um pouco, né? Qual desses níveis parece o mais viável no sentido de qual já resolve o seu BO, assim, né? Qual desses níveis já parece mais aderente ou mais adequado para o que você para o que você veio procurar aqui, né? Será que tem alguma barreira, tem alguma dificuldade que você está imaginando? Como é que poderia ser? E daí é isso, a gente, boa, Camila, nível 2, talvez nível 3. É, tem gente que pode ficar no 3, mas no 4 vai ser melhor. Esqueci o nome da pessoa que está com a coisa da biblioteca. Tem um catálogo da biblioteca imenso. Talvez precise de uma RAG para poder consumir, né? É isso. Uma equipe que desenvolva a RAG para você poder fazer esse trabalho. Então, é um pouco esse o jogo aqui do que a gente quer colocar vocês para pensar, assim, né? Não é só, nossa, quantas possibilidades, mas meu, como é que eu resolvo aquele meu BO do WhatsApp que vai conversar com a pessoa para responder não sei o quê, A né? gente, um bom exemplo, E aí você vê, se vocês conseguirem situar onde está o problema de vocês dentro desses níveis, a gente vai ficar feliz, vai Vocês já ver vão conseguir a- endereçar, inclusive, a para o que solução, foi de hoje. exato. Aí, quem não pode rever, ou sei lá, tem outras estratégias. Mas enfim, acho que o nosso objetivo era que vocês conseguissem se situar dentro dessa escala, e aí, obviamente, que cada uma dessas coisas que a gente mencionou tem um universo de informação para vocês explorarem. É Ó, tô isso, início a nível 2. exato, Priscila. Para quem está começando,
Só de saber que dá para fazer um nível 2 ali ajuda muito. A gente resolveu várias coisas com GPTs customizados, assim. Não, e É, as pessoas adoram aquilo, né? Porque a gente montou, são 6 aulas o curso da IA com IA. 6 aulas falando de um monte de coisa, de conceito, como é que essa coisa funciona e tal. Mas a aula que as pessoas piram é esse negócio de montar o robô, que é, eles gostam. Aí vou montar. Teve um robô que era para ajudar a escolher filme no filme no Netflix, que aí Netflix. É, viralizou o robô viralizou na comunidade do ChatGPT. Depois, uma outra isso. edição a gente foi, tinham vários usos, assim. Então, assim, as pessoas gostam bastante já no nível 2. Ó, o Marcelo está falando aqui que ele que ajuda a Ajuda. Flix. É Da isso. parte. É, o Marcelo trouxe uma coisa aqui legal, que é uma IA que vai dar opções de resposta e não dá a resposta direta. É, Marcelo, você está falando de uma coisa que é o, digamos assim, o modo de estudo, né, que foi lançado depois, um dos modelos de funcionamento da GPT e que acho que a Notebook também, LM também trouxe, é um pouco essa brincadeira de eu quero ajudar a pensar, né? Eu não quero que dê a resposta pronta e tal, nananã. Isso é um jeito de funcionar. Qual que é o uso, melhor uso que a gente pode fazer? Qual dos níveis a gente vai poder usar? Não vai ser o prompt, porque você não quer que não é o próprio usuário que vai dizer, não me dê a resposta, me ajude a pensar. É você construindo esse negócio para entregar para terceiros, né? E aí você vai construir o quê? Você vai construir o GPT customizado, vai ser suficiente, e aí com esse link as pessoas vão conversar e vão ter respostas que ajudem eles a pensar, ou será que vai precisar de um agente que vai lá, vê a pergunta, faz alguma coisa, pororó, enfim. Aí você precisa entender, a gente precisaria explorar um pouco mais, ajudar a pensar para fazer o quê, entendeu? Para entender se o nível 2 basta ou se precisa do nível 3. Tá fazendo sentido, gente, essa conversa? Porque E aí a por que. gente E fala, por que. David. Não, e de novo, e por que que isso é importante para profissionais de educação, né? Não só para técnicos. Exato. E porque a gente, de fato, quer que vocês. É isso, se coloquem nesse lugar. Pascal, acho que, assim, de repente, uma coisa com essas ferramentas gratuitas de no-code resolveriam parte dos seus problemas. O pedaço da hack vai ficar para Ah. depois, mas. E às vezes, com criatividade, a pessoa não tem um domínio técnico, mas ela consegue lidar ali, porque tem gente que tem muito domínio técnico e não consegue fazer uma entrega legal. E a gente já viu gente que às vezes o cara é professor de ensino infantil, mas tem uma criatividade para lidar. Ele conhece só até certo ponto, ele consegue bolar alguma coisa ali que é bem legal. Tem mais na avança aqui? Acho que podemos avançar, porque as pessoas querem saber, e o meu certificado? E o meu jurado? A gente Março tem, ixi, tem muita coisa para, muitas águas para rolar até março, vai dar tempo. A gente deixou aqui o QR Code da atividade, é uma atividade bem simples para vocês fazerem. Eu vou ver se eu tô com o link aqui também para colocar aqui no chat. Deixa eu ver se está aqui o link. Opa, dando spoiler aqui de uma coisinha. Tchururu. Aqui, ó. Olha, educação. Tá aqui o link da atividade. Aí, a gente vai dar um tempinho para vocês fazerem. Deixa eu só olhar aqui. O certificado ele vai ficar disponível para vocês no dia 30, tá bom? Por que dia 30? Porque a gente coloca depois essa gravação lá no YouTube e tem um pessoal que assiste. Inclusive já falando, pessoal, você que está assistindo remotamente, a gente vai deixar o link. E aí vocês têm até o dia 30, porque aí se vocês fizerem atividade, vocês também são certificados, tá bom? Aí só para encerrar, para quem isso aqui tá com um slide antigo, né? A gente tá, para quem se interessou por esse assunto, a gente tem uma próxima. Na verdade, no nosso site tem um É conjunto de só o link. informações
Tem um conjunto de formações lá que a gente tem, uma agenda de formações que a gente tem gratuitas e também não gratuitas. Para quem se interessar, a próxima turma de design de agentes inteligentes é um curso que a gente tem, vai ser no dia 20, vai começar no dia 22, na semana que vem. Também não é puxando o saco, não, mas vocês podem conversar com pessoas que fizeram o curso na turma 1. É um curso que ficou bem legal, assim, a gente gosta, porque, enfim, é isso, as pessoas vêm com os problemas, elas falam, eu quero fazer um agente para resolver tal problema. Aí a gente vai ali ao longo das 6 semanas ajudando. Tá com a data errada isso aqui, viu? Esses 20% de desconto é até essa sexta. A gente sempre faz o mini. É uma forma também de a gente Tá acabar divulgando. certo. Essa sexta é dia 16. Ah, achei que fosse do antigo. Não, é isso. Aí, quem precisar. Só que eu vou pedir uma coisa: quem precisar quem for fazer com desconto, aí vocês chamam lá no WhatsApp da Mori. Tem um WhatsAppzinho lá da Mori, pode mandar uma mensagem que a Ana responde para vocês, tá bom? Porque eu acho que não tem o linkzinho do desconto. Tá só com preço full aqui. Mas aqui no QR Code vocês já conseguem ver o curso, para quem se interessar. Certo? Um último recado. Lá no nosso, a gente está tentando criar lá, acho que eu falei no começo, não sei se estava todo mundo aqui, estou falando no final agora. Na nossa plataforma, a gente colocou um fórum que vai ficar aberto. A gente inaugurou na semana passada. Então, se vocês quiserem trocar informação, comentar, conversar sobre hoje, a gente vai começar a falar disso lá. Eu vou colocar o link da aula da apresentação nesse fórum, que é uma forma de vocês se cadastrarem, entrarem e verem. Tá bom? Esse é um fórum aberto, não precisa pagar, só fazer o cadastro lá no site da Mod. Se alguém tiver alguma dificuldade, pode entrar. QR Code da atividade. Alguém pediu. Perdão, gente. Ó. Tem o link aqui também, viu, Natália? Esse link aqui, ó, é o formulário. Vai dar no mesmo lugar do QR Code. Certo? Isso. É Não isso. tá difícil, demora 2 minutos. É só para a gente ter certeza que vocês estavam aqui, Isso, é viram, uma avaliação acompanharam. da experiência de vocês e também uma forma de garantir que vocês tenham estado presente com a gente. É isso, gente. Obrigado. Por terem participado. A gente gosta demais de fazer esses mini cursos. Fiquem ligados lá no nosso grupo, porque a gente está sempre mandando. Acho que tem um na semana que vem tem o do Roberto, que é o de criatividade com IA, que é um professor da Pan-Americana. É bem legal para quem quiser, tá bom? Já vou aproveitar para fazer esse convite. É também Lá gratuito. quem não tá no grupo do WhatsApp pede para entrar, porque lá a gente coloca de novo o link do fórum, o link da atividade, o link Peço para a Paty do sei o colocar lá de novo. quê. Isso, tá? E qualquer coisa vocês deem um grito e vamos que vamos. E aí Obrigado, hein, divulga para os gente? amigos, hein, gente? Obrigada, um beijo, boa noite, bom descanso para vocês. Até mais. Tchau, tchau, gente.